Muito bem, irmãos. Para a nossa edificação, abramos a Escritura Sagrada no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 6, faremos a leitura dos versos 52 a 59, dando sequência à nossa série de mensagens. O nosso planejamento é cobrirmos a primeira parte do Evangelho de João, segundo a divisão as duas grandes divisões que nós fazemos, primeiramente do livro dos sinais, chamados 11 capítulos deste Evangelho. Capítulo 6 agora, verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós saudamos mais uma vez aqueles que acompanham nossa série pelo nosso canal. Que o Senhor abençoe a vida dos nossos amigos e queridos irmãos. Irmãos, nós precisamos lembrar o alvo deste evangelho. João escreveu para defender uma tese da divindade de Jesus, já no final do primeiro século, de Éfeso, para judeus e gentios da região da Ásia Menor, com peculiaridades, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Este é o alvo do Evangelho de João. Mas quando nós lemos as cartas de Paulo, como por exemplo, as cartas que ele enviou à igreja de Corinto, algumas informações quanto ao estado natural do homem são chocantes e impressionantes. Por exemplo, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É loucura. Ou 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou ainda, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A passagem que está diante de nós, que nós lemos nesse momento, é um retrato vívido dessas palavras de Paulo. Se você quiser entender vividamente as palavras de Paulo, acompanhe comigo João capítulo 6, dos versos 52 a 59 que nós lemos. Após Jesus multiplicar pães e peixes e andar sobre as águas, indo ao encontro dos seus discípulos, já em Cafarnaum, Jesus profere um discurso àquela multidão que foi alimentada com pães e peixes. E no seu primeiro discurso, do verso 22 ao 40 do capítulo 6, Jesus se revela como o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Este primeiro discurso provocou murmuração entre os judeus daquela multidão. Então Jesus, a partir do verso 41, ele profere um segundo discurso, que nós vimos a primeira parte dele dos domingos anteriores, dos versos 41 a 51.
Segundo discurso agora dirigido aos judeus, dentre aquela multidão que murmuravam contra Jesus. Nesse discurso que emerge dessa murmuração dos judeus, Jesus não muda o conteúdo, ele mantém afirmando que ele é o pão da vida, o verdadeiro pão que desceu do céu, e essa afirmação contém algumas verdades. A primeira é que ele é de origem celestial. Ele é o pão que desceu do céu, de origem divina, celestial. Segundo, mas ele é desprezado e rejeitado pelos homens. Terceiro, ele é soberano na salvação dos homens. E em quarto lugar, ele é o único que pode dar a vida eterna. Hoje nós meditaremos na segunda parte desse segundo discurso de Jesus, ainda dirigido a esses judeus, dos versos 52 a 59, que emerge de uma disputa entre eles. O segundo discurso iniciou a partir de uma murmuração no verso 41 deles. E agora, no verso 52, é uma disputa. A palavra aqui para disputa é uma contenda. Eles discutiam entre eles. E a razão dessa disputa é o que Jesus disse no verso 51. Acompanhe comigo aí. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Agora, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aí você vê o verso 52. Disputavam, pois, esse pois é uma conjunção, portanto, por causa disso, os judeus entre si dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Como ele pode dar-nos a comer da sua própria carne? Eles concluíram isso, que o que Jesus queria dizer é que os homens deveriam comer a sua carne. Claro, Jesus vinha afirmando, vejam a construção do pensamento: eu sou o pão da vida, verso 35 e 48. Versos 50 e 51, os homens deveriam comer desse pão para viver eternamente e não perecer. E o verso 51, e este pão é a minha carne. Conclusão, os homens devem comer a minha carne para que tenham vida. Mas qual é o problema aqui? É que esses judeus interpretaram isso de forma literal. Eles foram literalistas, e não como uma linguagem figurada e espiritual. Como pode esse homem dar-nos a comer a sua própria carne? Porque esse é o estado natural do ser humano, irmãos. Ele não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura, e eles não podem entendê-las porque elas só se discernem espiritualmente. Esse como pode você encontra em vários lugares. Capítulo 3, verso 4, não é isso que Jesus diz a Nicodemos? Importa é nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos disse então: como pode um homem nascer sendo velho? Aí Jesus fala do nascimento do Espírito. Aí no verso 9, Nicodemos diz: como pode suceder isso? Esse como pode é característica de quem não entende as coisas do Espírito. No verso 42, a mesma coisa, do capítulo 6. Você vai ver essa expressão, esse como pode. Eles não entendem. Então hoje eu quero refletir com vocês aqui, na segunda parte desse segundo discurso de Jesus aos judeus, respondendo a este questionamento dos judeus, que estão nessa discussão, nessa disputa, meditando com vocês nessa temática, a necessidade de comer a carne e beber o sangue de Cristo. Nós vamos entender isso, eu peço que as crianças também prestem atenção, nós vamos explicar isso, o que significa a necessidade de comer a carne e beber o sangue de Cristo. Por que é necessário, essa é a pergunta central aqui, por que é necessário comer a carne e beber o sangue de Cristo? O texto, a passagem que nós lemos, nos apresentam 3 razões de por que é necessário comer a carne e beber o sangue de Cristo. A primeira está no verso 53, muito claro. Isso é emergido do texto. Porque quem não comer a carne e não beber o sangue de Cristo não tem vida em si mesmo, permanece morto.
Quem não comer a carne e não beber o sangue de Cristo, não tem vida em si mesmo, mas permanece morto. Vejam comigo. Respondeu-lhes Jesus, respondeu aos judeus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem não se alimenta de Cristo não tem vida, mas permanece morto. E não há estado pior, irmãos, nesse mundo para o homem. Não há pior estado no qual o homem pode se encontrar do que morte espiritual, sem vida. É interessante que eles disputam, e Jesus não minimiza a força da sua palavra do verso 51. Muito pelo contrário, ele adiciona. Ele fala da necessidade não somente de comer a sua carne, mas agora também de beber o seu sangue. E aqui, irmãos, é o foco, porque aqui ele encontra uma barreira enorme entre esses judeus, por parte dos judeus. Porque, veja comigo, leia comigo Levítico capítulo 3, verso 7, por favor. Acompanhe comigo. Levítico capítulo 3, verso 7. Desculpe, verso 17. Levítico 3,17. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Vejam a barreira. Agora vai comigo capítulo 7, verso 26 e 27. Depois você segura o dedinho aí em Levítico, tá? Capítulo 7, versos 26 e 27. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Agora você vê o capítulo 17. E segure aberto no capítulo 17, verso 10. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. A pergunta dos judeus é essa aqui: como este homem, sendo judeu e dizendo-se enviado por Deus, como ele afirma isso? Como ele diz isso que nós aprendemos a vida toda, que nós não podemos comer sangue, carne com sangue? Como ele diz que nós temos que comer a sua própria carne? Agora lê o versículo 11 de Levítico 17. Leia comigo. Porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto o sangue é o sangue que fará expiação em virtude da vida. A vida pertence a Deus. Com respeito a Deus e à vida, nenhum judeu podia comer carne com sangue, porque a vida estava no sangue. O sangue representa a vida. E este sangue que fazia expiação era o sangue que fazia expiação pela vida. Este sangue era levado pelo sacerdote e era aspergido. Este sangue era vertido e substituía o pecador. O animal morria no lugar do pecador, sendo o pecador perdoado. O sangue expiava o pecado do pecador, do adorador. Era a vida do animal pela vida do adorador. E quando esse sangue que vertia no Antigo Testamento, o animal era imolado, ele era levado pelo sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos e aspergido na tampa da Arca da Aliança, que era o propiciatório, que cobria a lei, que condenava o povo. Esse sangue que era aspergido em cima da tampa, cobria a lei, e o sacerdote intercedia a Deus em favor da nação de Israel no Yom Kippur,
no dia da expiação, uma vez no ano, Deus aplacava a sua ira, porque o sangue foi derramado e foi aspergido, e o povo recebia perdão de pecados. Deus aplacava a sua ira, Deus se propiciava de sobre o povo. Sim, o sangue simboliza a vida, mas aquele sangue derramado no altar, ou na tampa da Arca da Aliança, todas as vezes que ele era derramado, ele apontava para o Cordeiro que viria. Ele apontava para o Cristo que viria como nosso substituto, que seria imolado e que derramaria o seu sangue de uma vez por todas em nosso lugar para que tivéssemos vida. Porque se você não comer da carne e não beber do sangue, você não tem vida em si mesmo. Jesus entregaria a sua vida como um substituto, como vicariamente. Seu corpo seria entregue, ele seria crucificado, moído pelas nossas iniquidades, o seu sangue seria derramado para perdão de pecados. Então, atenção, o que Jesus está falando aqui é uma verdade, mas não é literal. A ideia aqui não é de um comer e beber literal, mas é de crer nele e na sua obra na cruz do Calvário. É isso que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo. Jesus está afirmando aqui a necessidade do homem crer nele e no seu sacrifício substitutivo. É isso que significa. Porque quem não crer, ou seja, quem não comer o seu corpo e não beber o seu sangue, não tem vida em si mesmo, permanece morto. Esses judeus deveriam entender isso e saber e crer, receber o sacrifício do seu corpo e do seu sangue como a base da vida eterna. Eles deveriam entender. E é isso que Jesus afirma a eles, irmãos. Creiam nesse sacrifício que será feito e que era apontado no Antigo Testamento na forma de sombra, de figura, de símbolo dos cordeiros, do sangue derramado. Ele se cumpre agora em mim. Se cumpre em mim. Algumas observações aqui para lembrá-los. É interessante que uma das acusações, não só dos judeus, porque os judeus aqui pensaram em canibalismo também. Será que está ensinando canibalismo? Mas essa era, quando você lê a história da igreja, você aprende que essa era uma das acusações dos pagãos contra os cristãos. Eles diziam: esse grupo que se reúne no primeiro dia da semana, logo pela manhã cedo, para comer a carne e beber o sangue de alguém. Eles não entendiam isso. Veja onde a má interpretação leva. Veja onde a falta de entendimento leva. Ou alguém que está morto e cego não compreende as coisas do Espírito. Eu já disse também no sermão anterior que alguns acham que essa passagem faz referência à ceia, mas ela não faz referência à ceia do Senhor ou aos elementos da ceia. Não aqui. Não é uma referência ao sacramento da ceia do Senhor, que será instituído daqui quase um ano. Não faria sentido aos ouvintes de Jesus nesse momento. Não é uma referência. E na esteira disso, o romanismo, os papistas, se utilizam dessa passagem para afirmar a doutrina romana herética da transubstanciação. Nessa aqui, que o sacramento é a carne e o sangue de Cristo que se transubstanciam. Isso é uma heresia. A estrutura da narrativa não permite isso todinha de João. Pelo menos nessa primeira parte. Jesus não tem como foco a ceia aqui. A ceia, ela pode apontar para essa realidade espiritual do sacrifício de Cristo. Mas o foco não é dizer isso. Se você entende o que eu estou dizendo como transubstanciação. Conclusão. Sua carne e seu sangue aqui significam seu sacrifício oferecido no madeiro em nosso lugar. Sua morte como propiciação pelos nossos pecados. Deus aplacando a sua ira, satisfazendo a justiça de Deus. Por isso que Jesus diz: este pão é a minha carne, que será oferecida
pela vida do mundo. Verso 51, o verbo é no futuro, eu darei pela vida do mundo. O que você necessita e eu é crer nele, crer nesse sacrifício expiatório, ou seja, comer a sua carne e beber o seu sangue. O seu corpo foi partido, irmãos, o seu sangue foi vertido, e esta graça, este dom de Deus é recebido pela fé. É isso que significa comer e beber do Filho do Homem que seria levantado. Ele disse isso no capítulo 3, verso 14 e 15. Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É se apropriar disso pela fé. Não é apenas algo intelectual, é experimentar pessoalmente, é ter isso na sua vida. Você não se alimenta por outro, você precisa alimentar-se pessoalmente. Ninguém crê por você, é você quem deve crer nisso. Tem um comentarista que diz: como a comida e a bebida são oferecidas aos famintos, assim também o sacrifício de Cristo é oferecido aos crentes e aceito por eles. Mas não basta ter essa informação apenas, é necessário crer e receber para si mesmo, para não permanecer morto em si mesmo. Porque quem não comer da carne e não beber do sangue, quem não se alimenta de Cristo pela fé, quem não recebe esta obra de Cristo pela fé e não se apropria dela, não tem vida em si mesmo, permanece morto. Você pode vir domingo após domingo na igreja, você pode vir. Se você não crer, você permanece morto, incapaz de ter vida em si mesmo, incapaz. E é isso que Jesus está dizendo a esses judeus, que não compreendem, talvez como canibalismo ou como transgressão da lei de Levítico, porque não entendem. Eles não viram Cristo no Antigo Testamento e não veem Cristo agora no Novo Testamento, porque esse é o estado natural de quem está morto. Ele não aceita as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura, e eles não podem entendê-las porque elas só se discernem espiritualmente. Essa é a primeira razão de por que é necessário comer a carne e beber o sangue de Cristo, porque quem não o faz não tem vida em si mesmo, permanece morto. A segunda razão, os versos 54 e 55, porque quem comer a sua carne e beber o seu sangue tem a vida eterna. É o inverso. Vejam que o contexto é exatamente esse. Verso 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui é de maneira antagônica. Assim como quem não se alimenta de Cristo não tem vida em si, aquele que se alimenta de Cristo tem vida eterna. E eu já disse para vocês que esse ter, ele está no presente, já tem agora a vida eterna, ele possui a vida eterna. E não só isso, tem também a garantia de Jesus de que ressuscitará no último dia. Ele já disse isso no verso 39 e já disse isso no verso 40 também. Eu o ressuscitarei no último dia. O verso 55 explica o porquê. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. O verso 55 explica o versículo 54. Ou seja, aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, ou seja, aqueles que pela fé me recebem, creem em mim, se apropriam do meu sacrifício na cruz, já tem a vida eterna agora, e já tem a segurança da ressurreição futura, visto que a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Que maravilha isso, irmãos.
Que maravilha as palavras de Jesus. Ele não diminui a força do texto da sua palavra. Por isso eu fiz questão de colocar como tema do sermão exatamente isso. Ele não diminui a força, mas você precisa entender isso. Esses judeus não entenderam, por isso a disputa, por isso a discussão entre eles. Então, como a ideia não é de um comer literal, mas é de crer, Jesus simplesmente está ensinando que a vida eterna é recebida quando você e eu olhamos para o Filho do Homem crucificado, levantado no madeiro com fé. Quando nós olhamos, assim como para os seus benefícios, os benefícios provenientes da cruz. Porque Ele amou o mundo, o Pai, de tal maneira que Ele deu o seu Filho, exatamente para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso só é possível pela fé. Veja que isso é muito mais apontado para o Cordeiro Pascal do que para o sacramento, para a ceia propriamente dita. Veja só, era isso que significava o Cordeiro Pascal do Antigo Testamento. Um judeu deveria entender isso. O que acontecia na Páscoa, já no período do Egito? Um cordeiro teve que ser morto, e o seu sangue derramado e passado nos umbrais das portas dos israelitas. Eles tinham que comer o cordeiro. O cordeiro era comido, e onde tivesse o sangue do cordeiro, quando passasse o anjo da morte, não havia morte na casa dos israelitas. Eles já tiveram duas Páscoas aqui. Está chegando a terceira Páscoa em Jerusalém. O que acontecia? O cordeiro era imolado e comido. Ele tinha que ser imolado e comido como parte da fé. O que Jesus está dizendo é: eu sou o Cordeiro de Deus. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, crer em mim, receber a minha mensagem, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O verso 55 é só a chancela de que não pode haver salvação em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há perdão de pecados, irmãos, não há salvação e vida eterna, senão unicamente pela graça de Deus. A graça de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém mais pode matar a sua sede espiritual. Ninguém pode matar a sua fome espiritual. Ele é a verdadeira comida e Cristo é a verdadeira bebida. Só Cristo pode satisfazer os anseios da sua alma. A ênfase aqui é verdadeira. Ele é a verdadeira comida e é verdadeira bebida. Por que eu estou dizendo isso? Você sabe que tudo as pessoas fazem nesse mundo buscando satisfação. O homem e a mulher fazem de tudo para satisfazer a sua alma. Depositam a sua confiança em tudo que podem. Na carne, em desejos, em dinheiro, em sexo, em pessoas. A busca da satisfação da alma. Mas nunca será possível. Sabe por quê? Porque a fonte é errada. Para você satisfazer a sua fome e a sua sede, você precisa ir na fonte certa, na verdadeira comida e na verdadeira bebida. Mas quando essa pessoa olha para Cristo e dele se alimenta, essa pessoa encontra, ela recebe vida, e tudo mais que ela achava que satisfazia anteriormente se torna secundário, perde o valor, perde a essência que tinha antes. Então eu queria dizer para você nessa manhã, e para você que me acompanha nesse sermão: não ame as coisas deste mundo, porque você não permanecerá aqui. Elas não podem lhe satisfazer. Não adianta. Dinheiro não lhe satisfará, permanecerá um rombo na sua alma. O sexo não lhe satisfará.
Você está indo na fonte errada. Segundo, não tenha medo da morte. Crentes não podem ter medo da morte, porque a morte não é o fim. A morte é o começo de uma vida com Cristo eterna. Não tenha medo, tenha certeza, tenha segurança. Essa é a segunda razão do porquê é necessário comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo. É por quem comer e porque quem beber tem a vida eterna. Mas há uma terceira e última razão ainda do porquê é necessário comer a carne e beber o sangue de Cristo. Versos 56 a 58. Porque quem comer a sua carne e beber o seu sangue será eternamente unido a Cristo. Inseparavelmente unido a Cristo. E aqui dos versos 56 a 58 nós temos a doutrina da união mística com Cristo. Leiamos o texto, verso 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem se alimenta de Cristo, quem nele crê, quem se apropria da sua obra pela fé, permanece nele e ele no fiel. Nos tornamos um com Cristo. Você pode imaginar isso? Você se torna um com ele. Paulo fala isso diversas vezes nas Escrituras. Romanos 6, ele diz, verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. É a nossa união com Cristo. Ele fala isso em Colossenses capítulo 3, já estamos mortos com Cristo, busquem as coisas que são do alto, porque a nossa vida está escondida com Cristo. Quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados, nos manifestaremos com Ele em glória. Nós lemos na liturgia que aquele que obedece os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. Paulo escreve aos Gálatas dizendo, eu já estou crucificado com Cristo, portanto a vida que eu agora vivo pela carne, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se com ele morremos, nele vivemos e com ele ressuscitaremos. Cristo habita no cristão e o cristão habita em Cristo, é a nossa união com Cristo. Quem comer a sua carne e beber o seu sangue, será eternamente unido a Cristo. E ninguém pode separar isso. Você que crê está inseparavelmente unido a Cristo. Há uma união íntima do cristão com Cristo. É uma união espiritual. É uma união que concede vida, é uma união que concede sustento espiritual e todos os benefícios espirituais decorrentes da morte e ressurreição de Cristo, vem da nossa união com Cristo. Percebam quando as Escrituras dizem, Ele é o cabeça e nós os que cremos somos o seu corpo, ligados a Ele, inseparavelmente unidos a Ele. No capítulo 15, desse mesmo evangelho, Ele é a videira e nós somos os ramos ligados a Ele, inseparavelmente unidos a Ele. Se você crer nele de verdade, verdadeiramente, e no seu sacrifício você foi inseparavelmente unido a Ele, Ele permanece em você e você permanece nele em comunhão íntima e espiritual. Ninguém pode separar isso. Então, mais uma vez, você percebe aqui que tudo é espiritual, não é literal. Comer e beber é espiritual, o resultado é espiritual, é vida eterna. União com Cristo, estar unido a Ele, também o é. Também o é. Não há outro meio de salvação, irmãos, senão pela nossa união com Cristo. Não há. É isso que Jesus está afirmando a esses judeus. No
verso 52, quando eles dizem, disputavam entre eles: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Quem comer da minha carne, Jesus diz, e beber do meu sangue, permanece em mim. Deus permanece nele e ele em Deus. Está inseparavelmente unido a mim. A pergunta que eu faço a você nessa manhã: do que mais você precisa? Do que mais você precisa? Você anda insatisfeita ainda? Insatisfeito com a sua vida? Do que mais você necessita? Você tem tudo o que precisa. Você está unido a Ele. Toda a vida, toda a seiva vem dEle a você. Veja o que ele diz no verso 57, então, a afirmação e a promessa: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Aqui é uma preposição que significa através dele, por causa do Pai, por meio do Pai. Assim também quem de mim se alimenta por mim vive. Jesus é Deus, Ele e o Pai são um. Essa é a ideia. O Pai e o Filho são um. Ontologicamente, no ser de Deus não há subordinação. Eles são um, eles são iguais. Mas na salvação do pecador, que nós chamamos de economia da salvação, na maneira de salvar o pecador, ele é enviado pelo Pai. O Pai envia o Filho, ele torna-se homem e ele vive pelo Pai, ele vive por causa do Pai. Assim também, quem se alimentar de mim, diz Jesus, quem crer em mim, viverá por mim. A imagem é da videira, você é os ramos que está ligado na videira, e você vive por Ele. Capítulo 14, ele diz exatamente isso, verso 19 e 20. Ainda por um tempo, por um pouco, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Assim como eu e o Pai somos um, aquele que crê em mim está unido a mim. Ele é um comigo também. E ele vive por mim. Ela vive por mim. Então, no verso 58, mais uma vez Jesus contrasta aquele maná que caiu no deserto, que nós lemos na liturgia, com ele mesmo, o verdadeiro pão da vida. Ele diz: este é o pão que desceu do céu, referindo-se a ele, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer desse pão viverá eternamente. Ele disse isso, verso 31, verso 32, verso 35, versos 49 a 51. Aqueles que comeram o pão no deserto saciaram-se momentaneamente, mas depois morreram. Depois morreram. Porque aquele pão não era o verdadeiro, ele apontava para o verdadeiro pão. E aí Jesus diz: mas aquele que de mim se alimenta, o verdadeiro pão que desceu do céu, viverá eternamente. Ainda que morra, viverá eternamente, porque eu ressuscitarei no último dia. E João conclui a sua narrativa no verso 59, informando os seus leitores que esse discurso de Jesus, do capítulo 6, sobre o pão da vida, foi feito quando ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Não foi na beira-mar, foi na sinagoga em Cafarnaum. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Apenas um detalhe aqui: ruínas, a arqueologia descobriu, séculos recentes, ruínas de um edifício que foram escavados. Uma pedra enorme, com uma gravura de um pote de maná foi encontrado nas ruínas de uma sinagoga em Cafarnaum.
Alguns acham que talvez era um símbolo da sinagoga. Interessante isso. E Jesus estava lá ensinando. E esses judeus foram até lá para ouvi-lo, na sinagoga. Para concluir, irmãos, este evangelho foi registrado para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Mas a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Essa passagem é um retrato disso. Ainda que você venha à igreja, se você não se alimentar de Cristo para a sua salvação, você permanecerá morto, sem vida em si mesmo, independentemente das suas obras. Independentemente das suas obras. Porque não há outro meio de salvação, a não ser por meio da sua união plena com Cristo, pela fé, pela graça mediante a fé, se apropriando dele e da sua obra redentora. E é isso que nós aprendemos hoje, a necessidade de comer a carne e beber o sangue de Cristo. E é necessário por 3 razões. Primeiro, porque quem não comer a sua carne e não beber o seu sangue não tem vida em si mesmo, permanece morto. Segundo, quem comer a sua carne e beber o seu sangue tem a vida eterna. E terceiro, quem comer a sua carne e beber o seu sangue será eternamente unido a Cristo. Você crê? Verdadeiramente? Mas por que essa verdade não muda a nossa vida? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Por que essa verdade não impacta o meu coração de tal maneira que eu viva de maneira diferente? Porque se isso mexesse com o nosso coração, irmãos, a nossa vida seria diferente. O nosso compromisso com Cristo seria outro. Não basta apenas intelectualmente. Você vivia sem vida, e vida foi outorgada a você. Agora Ele lhe trouxe, Ele lhe puxou, lhe arrastou para o Filho. O Pai fez isso. Por que é que isso não muda a sua vida completamente? A minha recomendação é que você se comprometa com Cristo, verdadeiramente. E a minha recomendação é que você continue alimentando-se de Cristo. Você não precisa ir à sinagoga para isso. Você deve vir à igreja para isso. Sempre que você vier à igreja dele, no dia dele, para ouvir a palavra dele, você continuará alimentando-se dele, o verdadeiro pão que desceu do céu, a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Deseje isso profundamente. E por último, talvez quem me escuta, você precisa unir-se a Cristo, porque é desta união mística que advém espiritual, que advém todos os benefícios espirituais: perdão de pecado, arrependimento, perdão de pecado, salvação, regeneração, vida eterna. É da nossa união com Cristo. E essa união é a garantia de que Ele habita em você e você habita nele, que Ele permanece em você e que você permanece nele, e que Ele sempre está com você, até o último dia. É essa união com Cristo quem garante isso. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fiquemos de pé.